Eu quero voltar com o Douglas Bandeira e com o Marcel Mercúrio para falar sobre o caso da BMW, o Sandrinho. Sandrinho matou um trabalhador. Ele estava na contramão em alta velocidade, sem carteira de motorista e fugiu do local. Eu não sei mais o que precisa dizer para deixar esse rapaz preso. Aliás, eu começo com essa pergunta, Douglas. Você já me disse aqui no começo que ele se apresentou, se entregou para a Polícia Civil. A pergunta que eu faço é a seguinte: já se apresentou para ficar preso, eu imagino? Ou não, Douglas Bandeira? Ô Lucas, é prisão preventiva, tá? Que foi decretada contra ele. A gente lembra aqui que durante a semana o delegado responsável por esse caso pediu essa prisão à justiça, essa prisão preventiva. Demorou um tempo, a justiça acatou essa prisão. Então, ele, a partir do momento que teve essa prisão decretada pela justiça, ele se apresentou aqui na delegacia de Rio Branco do Sul. E aí eu digo a vocês que por que o delegado pediu de fato essa prisão preventiva? Tendo em vista o histórico desse rapaz no trânsito, as diversas infrações que foram registradas em nome daquela BMW a qual ele dirigia e que infelizmente no último sábado também, enquanto ele estava na condução, acabou atropelando aquele trabalhador que deixou 3 filhos para trás além da viúva, em virtude deste passado e também em virtude do clamor popular por conta dessa situação. A gente sabe aqui que a população de Rio Branco do Sul já tinha flagrado, infelizmente, o Sandrinho, o Alessandro, em diversas outras situações, praticando a alta velocidade. Existia já uma reclamação na cidade por conta dessa prática desse rapaz, prática essa que também era registrada nas redes sociais, como se fosse um apoio a rachas, entre outras situações parecidas. E aí, por conta de toda esta repercussão também e por conta da gravidade da situação, o delegado solicitou essa prisão e a justiça acabou acatando. Por isso ele se apresentou ao delegado. Vou repetir aqui que na primeira apresentação ele não conversou, ou pelo menos manteve aí no direito de ficar em silêncio diante da autoridade policial. Agora, nesta segunda apresentação, já com o mandado de prisão, ele resolveu falar com o delegado. E eu digo a vocês que essa fala que ele teve com o delegado foi a mesma fala praticamente que ele teve com a nossa equipe de reportagem, porque antes da apresentação dele aqui na DP de Rio Branco, nós conversamos de forma exclusiva com o Alessandro, com o Sandrinho acusado, responsável pela morte daquele trabalhador, o Luiz. Tem mais um ponto que também chama a atenção, viu, Lucas? Evidentemente que o delegado não precisa apenas do depoimento do suspeito em um determinado caso policial. O suspeito pode chegar aqui e ficar em silêncio. O delegado, que é o responsável, vai atrás de outros depoimentos também. E foi justamente isso que ele fez. O delegado foi atrás de pessoas que viram o acidente, foi atrás de câmeras de segurança, câmeras foram divulgadas e foi atrás do passageiro, o rapaz que estava junto com o Sandrinho dentro daquela BMW roxa quando o acidente aconteceu. A princípio, pelo menos na primeira informação, o passageiro veio aqui à delegacia de Rio Branco do Sul e disse a seguinte informação: existia uma desconfiança de uma possível embriaguez do Sandrinho. A princípio, a primeira informação repassada por esse passageiro é que essa embriaguez poderia não existir. Afinal de contas, os dois não beberam antes dessa colisão acontecer, desse acidente acontecer. Vamos só relembrar, então, nós temos o trechinho aí bem rapidinho desse rapaz afirmando aqui, o delegado, essa não ingestão de bebida alcoólica antes do acidente. Vamos ver. Não estava bebendo? Não estava porque ele estava jogando ali, não queria beber e tal, nem fumar naquele momento ele estava. Pois é bem rápido, né, o trecho que nós separamos, só para deixar claro o momento que essa testemunha, bem vital na situação, afinal de contas ele estava dentro da BMW, fugiu logo após o acidente junto com o Sandrinho e afirmou também que fugiu por medo dos populares, da revolta popular na hora do acidente. Essa testemunha foi fundamental. Este mesmo rapaz voltou na delegacia para conversar mais uma vez com o delegado adjunto, Gabriel Fontana, e posso dizer que ele mudou a versão. A princípio ele tinha dito que os dois não tinham bebido, mas agora nesta nova versão a história é diferente. Existia, ou pelo menos existiu, uma festa antes do acidente acontecer. Uma festa com bebida alcoólica, comida. E, falando em bebida alcoólica, ele afirmou que o próprio rapaz tinha ingerido bebida alcoólica e o Sandrinho também tinha ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Vamos ver aí esse trechinho dessa mudança da versão que colaborou bastante com o pedido de prisão. Vamos ver. Infelizmente eu acabei mentindo sobre o depoimento pelo fato de também ficar com medo, não estar preparado para esse momento também e por coisas que vieram falar para mim. O Alessandro te instruiu para falar alguma coisa? Na verdade, ele meio que pegou e falou que lá sabe que eu não estava bebendo e tal. A bebida alcoólica ingerimos, foi vodka com energético. Todo mundo bebeu? O Alessandro bebeu? Todo mundo bebeu. O Alessandro, inclusive. Também acabava não passando de 120 por hora, acho que 100, 110, no máximo 120 por hora.
Pois é, 2 pontos chamaram a atenção, né? Essa mudança da versão, afirmando que existiu sim uma festa que os dois estavam frequentando e os dois de fato ingeriram bebida alcoólica, segundo o que ele contou. E chamou bastante atenção também a questão da velocidade no momento do acidente, né? Em torno de 110 km por hora, por aí, sendo que havia, pelo menos na velocidade permitida na via, 60 km por hora. Por isso essa testemunha foi fundamental. Agora vamos lá, estamos falando tanto aqui do Sandrinho, desde o começo da semana, esse acidente que amanhã vai completar 7 dias, no sábado, né? Mas desde a segunda-feira, estamos falando tanto do Sandrinho, que não se apresentou na delegacia logo após o acidente, esperou depois de 24 horas, quando se apresentou, não ficou preso, ficou em silêncio, e agora nessa apresentação, antes dela acontecer, eu e o Marcel Mercúrio, nós conseguimos conversar de fato com o Alessandro, para saber o que ele tem a dizer a respeito da dinâmica daquele acidente, qual foi a visão que ele teve, e principalmente questionar, uma das coisas que nós questionamos, foi essa mudança de versão do Sandrinho, ou essa mudança de versão desse amigo do Sandrinho, para saber de fato se ele bebeu um tempo antes do acidente ou se ele bebeu um tempo a mais, um tempo superior a antes dessa colisão acontecer. O Sandrinho conversou de forma exclusiva com a nossa equipe de reportagem e você vai ver a partir de agora o que ele falou exatamente para nós, que foi muito parecido com o que ele conversou hoje com o delegado Gabriel Fontana, responsável por essa situação. É exclusivo, é do Tribuna. Eu estava subindo pela rodovia dos Minérios para mim dar acesso a outra cidade, que é Itaperuçu. E no meio do caminho eu resolvi dar o contorno e descer. Não estava na contramão. Eu só entrei na contramão porque eu vi a motocicleta saindo na minha pista e eu fui e trafeguei, no caso, pela contramão. Acidente fatal, eu não tive intenção de fazer isso, né? Joguei para esquerda porque foi reflexo. Por isso que eu, no caso, passei a trafegar na contramão. Porque ele passou na minha frente, no caso, né? Fiquei até um certo momento no local do acidente, uns minutos. Quando a população começou a chegar, eu comecei a ouvir muita ameaça, até de morte, contra mim. E de extinção minha, eu tive que sair, né, no caso, de lá. No dia anterior eu bebi, mas até ali 11 horas, mas não beber, né, no caso. Acabei bebendo até um certo momento, mas depois disso eu passei a ficar de boa, né, que nem dizem nesse palavreado. Qual era o teu estado na manhã do acidente? Consciente. Pois é, você viu aí que ele falou que o estado dele, quando o acidente aconteceu, era completamente consciente. E eu questionei por ele também, viu, Lucas, onde ele teria ingerido bebida alcoólica na data anterior. Ele falou que estava na casa dele, na residência dele, bebeu até as 11 horas da noite, como vocês viram aí, e antes do acidente, na manhã daquele sábado, ele afirmou para a nossa equipe de reportagem que também estava na residência dele. Quando o acidente aconteceu, ele costumava fazer aquele caminho, foi fazer o retorno. Quando ele fez o retorno, infelizmente, o rapaz acabou atravessando na frente dele, Luiz, e a colisão, esse acidente fatal acabou acontecendo e registrado aqui em Rio Branco do Sul. Do meu lado agora, gente, está o doutor Cláudio Daledoni, advogado responsável pela defesa do Alessandro, que vai conversar com a gente ao vivo aqui no Tribuna. O doutor, primeiro, bem-vindo ao Tribuna, obrigado pela presença. O senhor tinha comentado anteriormente que antes mesmo dessa decisão da justiça acontecer, da decisão acatar a prisão desse rapaz, que seria, de repente, possível pela defesa, ou seria solicitado pela defesa para que ele respondesse esse processo em liberdade, baseado em alguns quesitos, né? Que quesitos seriam esses para que esse rapaz possa sair da cadeia e responder por uma situação tão grave como essa nas ruas? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos os telespectadores. É sempre um prazer, uma honra me dirigir aqui à Rede Mas. Veja, é obrigação da defesa guardar os direitos do acusado. Ele preenche os requisitos para responder em liberdade. E nós manejamos, né? Nós fizemos um arrazoado, fizemos um escrito e juntamos como contraposição ao pedido do delegado. O delegado pediu, nós dissemos, olha, juíza, ele tem condições de responder em liberdade, né? Ele é da cidade, ele tem emprego na cidade, muito embora o meio social esteja um pouco agitado, ele tem condições. A juíza achou por bem em decretar a prisão. De uma maneira muito natural. Ele veio, se apresentou espontaneamente para ser cumprido o mandado de prisão. Nós sempre mantivemos um contato com a autoridade policial. Inclusive, logo após o acidente, quando procurados, imediatamente colocamos ele à disposição por escrito também. Marcamos que na segunda-feira ele se apresentaria. Ele se apresentou à autoridade policial. Existe uma autoridade policial nessa cidade e ela foi respeitada em sua autoridade como manda a lei. Naquela oportunidade ele estava muito abalado, não conseguiu de maneira nenhuma desenvolver
a sua autodefesa ali, ser interrogado pela autoridade policial. Nós tentamos ainda, durante toda a semana, ter acesso ao inquérito, não conseguimos o acesso, mas mesmo assim, nós o colocamos sempre à inteira disposição, chegando hoje aqui para cumprir a ordem de prisão do juiz. O juiz tem que acautelar o meio e ele tem condições de um pouco mais tarde responder esse processo em liberdade. Na oportunidade em que o delegado de polícia perguntou a ele se ele tinha condições de ser interrogado, imediatamente ele disse: tenho sim. Esclareceu pontos ali importantíssimos, principalmente 2 pontos. Ele não estava embriagado no momento do acidente. Ele não estava embriagado. Ele invadiu a contramão de direção numa manobra evasiva, tentando evitar o acidente. Por isso que aquele trecho captado pelas câmeras mostram ele trafegando naquela contramão de direção, porque cruzava o motociclista de uma maneira também proibida a rodovia, de sorte a não deixar espaço para que ele pudesse manobrar ou mesmo frear. Infelizmente, um fatídico acidente aconteceu. A família enlutada, as condolências não só da família do Alessandro, do próprio Alessandro, mas toda a equipe de defesa. Prosseguindo nisso, nós entramos em contato também durante a semana com os advogados da família do falecido, para que nós pudéssemos aí, por intermédio dos advogados, acalentar, né, essas despesas. É uma família de trabalhadores, essas despesas iniciais, como funeral, dar um conforto financeiro e colocar à disposição que a família fez questão. Doutor, nós queremos aí acalentar. É um acidente, nós estamos aí enlutados também com essa família. E por incrível que pareça, percebam, nós não conseguimos resposta do advogado da família. Ao que me parece, né, todo respeito ao colega, me parece que quer criar um frenesi. Ao ponto que o advogado tem o dever do quê? De acalmar o meio social. Quer fazer um frenesi. A família não foi procurada, ninguém disse nada. Isso não é verdade. Nós temos isso documentado. Eu tenho um núcleo dentro do meu escritório que é de direito privado, direito civil, né? Essas questões. Nosso advogado de lá, o nosso associado, o doutor Tiago Binatti, entrou em contato com o advogado da família e não recebeu retorno. Eu fiquei, confesso, que uma das primeiras vezes que eu enxergo isso. Então, assim, a família, o doutor advogado da família, nós estamos à inteira disposição esperando um retorno seu. O senhor marcou uma reunião e o senhor acabou não realizando essa reunião. Nós aguardamos o retorno. Essa família enlutada precisa desse acalento inicial. E nós estamos sempre à inteira disposição para resolver e minimizar o quanto pode. Uma morte nunca será minimizada, o luto nunca será minimizado. Então nós precisamos disso. Estamos à inteira disposição. Não posso entrar pessoalmente em contato com a família porque já tem um advogado constituído. Doutor, rapidamente, esse rapaz ele não tinha carteira nacional de habilitação quando o acidente aconteceu. Ele informou que nunca tirou essa carteira nacional. Se, por um acaso, a justiça conceder essa liberdade, o que nos garante que ele não volte a dirigir sem a carteira nacional de habilitação em alta velocidade? Qual é a garantia que nós teríamos caso ele consiga essa liberdade? A única garantia que nós temos é da presunção de inocência. Todos acusados, suspeitos, investigados, processados ou denunciados têm ao seu lado a presunção de inocência. No que se refere a essa questão da carteira nacional de habilitação, algo bem peculiar aconteceu. Tanto o motorista do veículo não tinha carteira nacional de habilitação, quanto o piloto da motocicleta também não tinha carteira nacional de habilitação. Tá? Então a garantia que nós temos que respeitar nesse momento é a presunção de inocência. Nós não podemos presumir culpado ou presumir que uma pessoa venha a fazer qualquer coisa. A justiça está aí, nós temos um juiz de direito nessa comarca, esse juiz de direito vai avaliar as questões. Ninguém está aqui apresentando para poder já soltar, não se trata de nada disso. Temos uma tragédia advinda de um acidente de trânsito. Nós estamos aqui para pacificar o meio social. Deixa eu aproveitar que o senhor falou em tragédia. Muita gente aqui de Rio Branco do Sul já tinha flagrado o Sandrinho dirigindo em alta velocidade, muita gente criticava ele aqui. E aí muita gente também falou, quando o acidente aconteceu, que essa foi uma tragédia anunciada, né? Na opinião da defesa, na visão da defesa, essa avaliação da população é válida? Veja, a voz das ruas, ela tem que ser ouvida, né? Mas a voz das ruas levou Jesus Cristo à crucificação. É assim que eu respondo. Doutor Cláudio Dalidoni, respondendo aqui aos questionamentos do Tribuna da Massa. Lucas, se você tiver qualquer tipo de questionamento, estamos aqui à disposição também. Obrigado, Douglas Bandeira. Primeiro, eu agradeço ao doutor Dalidoni estar conversando com a gente aqui. Nós respeitamos e muito o trabalho dele, que é
competentíssimo. E eu já digo para vocês, o Sandrinho está muito bem assessorado. Só que eu preciso estabelecer a minha linha de raciocínio aqui, a minha opinião, porque eu sou pago para isso também. O Sandrinho veio, falou que pegou a contramão para tentar desviar, disse que não bebeu. A gente ouviu tudo aqui. Primeiro, sobre a contramão para tentar desviar, coloca na tela cheia a câmera de segurança, por favor. Não me parece que seja para tentar para desviar. Não me parece, ele está vindo limpinho na contramão. Não há menção de freios. Não, na imagem a gente percebe que ele não freia. Então isso também aponta para algo muito negativo. Além do que ele falou sobre a falta da carteira nacional de habilitação. O piloto da moto também não tinha carteira nacional de habilitação. Ok, então ele estava cometendo ali uma infração no Código de Trânsito Brasileiro, mas o Sandrinho, sem carteira nacional de habilitação, acabou matando essa pessoa. Matou. Se ele não estivesse em alta velocidade, talvez tivesse acontecido diferente. Eu gostaria que você perguntasse para o Dr. Cláudio Daledoni, Douglas, sobre a impressão que nós temos de que ele não freia na imagem e de quando vai ou deve sair algum laudo que aponte a velocidade que desempenhava o Sandrinho. Por favor, meu amigo. Ok, doutor, o Lucas está perguntando lá do estúdio 2 questionamentos e uma pergunta só. Primeiro, a impressão que ele teve, que nós tivemos também, é que ele não freia quando o acidente acontece. E o segundo questionamento é quando pode sair um laudo atestando a velocidade exata que o Sandrinho estava quando essa tragédia aconteceu. Essa questão da frenagem, realmente ela é curiosa. E ela despertou assim dos mais atentos, e o Lucas foi bem atento. Só que eu até verifiquei, tem um ABS muito potente. Então, assim, houve frenagem, né? Só que com o ABS ele não trava os pneus, né? As perícias vão definir todas essas questões. Existirão perícias feitas pelo Instituto de Criminalística e existirão perícias feitas pelos assistentes técnicos, que também são assistentes admitidos na lei e que irão analisar todo esse material. Inclusive, falei com o delegado agora, que disponibilizou uma perícia para nós fazermos no veículo. Existem pontos assim, ali a serem investigados, tudo no condão de elucidar. Porque pelo abalroamento, né, pelo amassado do veículo, você também consegue definir questões de velocidade. Pela maneira como ele foi abalroado, mais as imagens, mais o que se puder ainda constatar das frenagens, se existiu ou não existiu, porque ela pode no ABS ter um pequeno arrastamento ali dos pneumáticos. Tudo isso eu já conversei com o perito, isso tudo vai ficar definido. Nós estamos aqui para esclarecer, para mostrar que tudo isso foi um acidente de trânsito, um homicídio de trânsito. Tem nada com dolo eventual, ele não foi indiferente ao resultado. O que é dolo eventual? Quando o sujeito é indiferente ao resultado, quando o sujeito faz uma verdadeira roleta russa com o seu veículo, né, atravessa semáforos, acontece o que acontecer, eu vou agir. A própria manobra defensiva dele mostra que ele não era indiferente ao resultado, porque do contrário se ele passasse reto, sendo indiferente ao resultado, teria abalroado. Mas o que ocorreu? Ocorreu um acidente. Acidentes acontecem. Doutor Cláudio Daledoni, portanto, conversou com a gente aqui ao vivo no Tribuna da Massa. A gente vai continuar acompanhando esse caso de perto. Certo é que hoje o Sandrinho já está cumprindo essa prisão preventiva que foi acatada contra ele. Lucas. Ok, agradeço ao doutor Cláudio Daledoni, agradeço também ao Douglas Bandeira. A gente está atento. Nós vamos acompanhar até o fim. Se sair alguma ordem de soltura do Sandrinho, com certeza você sabe primeiro aqui no Tribuna da Massa. Essa entrevista foi exclusiva ao Tribuna, em primeira mão. Foi a primeira vez que esse homem aqui falou com a imprensa. Eu já disse aqui algumas vezes a minha opinião. Eu acho que esse homem tem que ficar preso, responder pela gravidade do ato dele. Nós temos que ter uma investigação que aponte se realmente ele não estava bêbado no momento, quando que ele entrou na contramão, a frenagem, esse laudo da perícia, como disse muito bem o doutor Daledoni, é importantíssimo esse laudo de perícia, apontando, será que realmente ele pisou no freio e aí por ser um freio ABS não foi acionado? Eu espero que a verdade venha à tona. Obrigado, viu, gente? Vamos lá.